Boa tarde, mulheres cervejeiras. Meu nome é Anderson Baense e eu vou ser o responsável pela parte comercial das mulheres cervejeiras aí, dando uma consultoria aí para vocês, tá? Então, nós estamos com muitos planos aí para o futuro. Então, um deles é que o convite que você naturalmente faz para sua colega aí para conhecer a confraria, ela possa te gerar benefícios também, tá? Não só no campo financeiro, mas também na possibilidade de ter acesso aí a alguns prêmios e algumas condições exclusivas. Tá? Então, nesse vídeo eu vou falar sobre as principais técnicas de abordagem aí de um prospect, né, de um possível cliente. Tá? E aí vão ser 11 possibilidades que eu vou colocar aqui. 11 possibilidades para essa abordagem dar certo e você trazer essa pessoa aí para que faça parte aí do nosso convívio, tá? Então, antes de tudo, eu quero lembrar que essa abordagem ela deve ocorrer de uma forma natural, né? Ela não pode ser mecânica, como, por exemplo, o vendedor de loja de sapato faz, né? Lembrando que todos nós somos vendedores, né? A gente já nasce vendendo sempre alguma coisa. Então, para que você quebre inclusive esse preconceito aí que é inicial, porque as pessoas gostam mesmo de comprar, né? E vender, a pessoa acha que não vende, mas ela vende, ela se vende o tempo todo. Então, essas lojas, esse paradigma aí dessas lojas que a gente costuma passar, não é você empurrar a coisa para tua colega, né? Empurrar o produto para tua colega, mas sim entender profundamente o que ela deseja e o que ela precisa comprar. Então é nesse contexto que eu quero ensinar para vocês como que vocês vão chegar até lá. Bom, então a gente sabe que as pessoas têm um receio histórico aí com relação a vendedores, né? Então por isso uma abordagem decidida, feliz, né, que demonstre o seu interesse para a pessoa e que não caracterize uma venda, porque a venda é na realidade uma arte de não vender. Eu no decorrer do processo aqui eu vou explicar melhor como é que isso funciona, tá? Então é essencial que a gente quebre esse paradigma e assim que a gente for abordar esse prospect, né, esse possível cliente, tá? Então, primeira coisa, que parece uma coisa boba, né? Mas é sorrir para a pessoa. Você vai sorrir para o seu possível cliente. Então, na foto a gente vê aí a pessoa com um copinho de cerveja na mão, feliz. Ela certamente a partir desse momento aí ela poderia já começar a partir para abordar a pessoa, né? Então ela é a primeira técnica que existe em venda de uma maneira geral, é a primeira técnica de abordagem, o sorriso. Ele sempre puxa a atenção da pessoa que está falando com você, né? E é sempre visível um sorriso no rosto, né? É uma coisa que encanta, é difícil, por mais torrona que seja a pessoa, o sorriso é sempre uma coisa que encanta e é sempre a primeira fase de uma aproximação. Então, se você está sorrindo, você vai demonstrar que você está feliz e, consequentemente, a pessoa que está do teu lado ela já vai saber que vai poder contar com você, né? Então, outra coisa importante. Então, esse é o número 1. Sorria para os clientes. Então, vai guardando aí, vai anotando, tá? Primeira coisa, você tem que ter uma sintonia entre o produto que você quer demonstrar para a pessoa e a pessoa que está vendendo, tá? Então, a segunda coisa que você tem que fazer em relação à técnica de abordagem é manter a aparência em sintonia com o que você quer vender. Então, por exemplo, se você trabalha com roupas, você vai, use-as, né? Se a pessoa trabalha com roupa de surf, ela vai usar roupa de surf. Trabalha com roupa de skate, vai usar roupa de skate. Se trabalha com acessórios, né? Como é meu caso, eu trabalho com acessórios masculinos também, então eu estou sempre usando acessórios masculinos. Eu quero chamar a atenção da pessoa, eu quero que a pessoa me pergunte, que fale assim, nossa, que acessório bonito, onde você comprou? E aí ele vai me dar uma chance aí de eu abordar com toda a naturalidade, né? Bom, se você vai falar de mulher cervejeira, né? Então é importante que você esteja num ambiente, né, que é compatível com esse mundo, né? Então tá num barzinho, tá num restaurante, tá numa coisa do gênero.
tá numa confraternização, uma festa entre amigos. E de preferência o quê? Usando a camisa. Porque a pessoa certamente, a camisa ela vai trazer a pessoa a curiosidade do que é aquilo ali. A pessoa vai te perguntar e aí é bingo para você, tá? Então, usando o produto, você vai ter mais ferramenta para estimular o cliente a comprar, né? E aí você vai mostrar que você entende o produto, né? E você mostra para ele que você demonstra interesse por aquele produto que você está usando também, tá? Então, uma das coisas que você tem que fazer e que são importantes é a partir daí começar a ajudar o cliente a entender o que ele precisa. Então, muitas vezes, por exemplo, o cliente não tem clareza absoluta da natureza das necessidades dele, entendeu? Então, existem algumas perguntas que a gente faz, são perguntas chaves, eu vou falar isso daqui adiante, um pouquinho mais à frente. E aí você vai... Aliás, às vezes a pessoa tem uma necessidade e ela mesmo nem sabe que tem essa necessidade. E essa necessidade você também vai ter o poder de gerar essa necessidade nela, tá? Você vai mostrar para ela tudo o que é preciso para solucionar o problema atual dela e também o que é preciso para você não criar problemas futuros para essa pessoa. Soluciona o problema e gera uma expectativa que não crie problemas futuros, né? Então esse é o papel do consultor, né? Sempre vai fornecer o conhecimento necessário para que o cliente evolua e para que ele próprio possa tomar uma decisão que seja concisa, tá? Então, no futuro, com certeza esse cliente vai lembrar do sucesso que obteve graças ao teu aconselhamento, né? E muito provavelmente ele vai voltar a fazer negócio, né? Ele volta a fazer negócio onde ele se sente bem, onde ele é compreendido, onde ela se sente bem e é compreendida, enfim. Então é necessário nesse caso que você se aprofunde, né, no universo da tua cliente, né, e cheque como que essas necessidades dela vão ser atendidas através das ofertas que você tem disponível, tá? Então essa é uma regra que deve estar aí em qualquer manual aí de técnica de venda que exista, né? Então isso é só um exemplo para vocês, tá? Então sintonia entre o produto e o vendedor. Então observe aí que elas estão num ambiente, ó, tem gente que não está usando a camisa, tem gente que está. Então essas meninas aqui que estão sem a camisa na foto, elas são com certeza um prospect aí bastante interessante para ser abordado. Ainda mais no ambiente que ela já está, né? Você sabe que ela gosta de cerveja, então é só partir para o próximo passo. Bom, terceira técnica é você usar um vocabulário alegre, né, e não comum. Então, esquecer palavras negativas, né, como... então, por exemplo, palavras que eu acho que são muito negativas, é você perguntar assim, gostaria, poderia, gerundismos, né? Ah, olha, eu estou aqui na Mulheres Cervejeiras, né? Pois não, como que eu posso ajudá-la? Coisa desse gênero aí você vai eliminar do teu vocabulário quando você estiver abordando uma pessoa. Por exemplo, se você não sei o que lá, você gostaria? Não, gostaria, inclusive, dá a possibilidade da pessoa te dizer um não na sequência, né? Por exemplo, um cara te aborda, achou você bonita, aí o cara mal te conhece e ele vai falar assim pra você, você gostaria de sair comigo? Qual é a resposta que você acha que você vai dar na sequência? Ele usando uma palavra que te dá a possibilidade do não, né? Então, você também não vai utilizar, tá? Então, por exemplo, um exemplo legal é você começar cumprimentando a pessoa normalmente, olá, tudo bem? Né? Fala com ênfase, motivada, sorrindo, né? Sorriso no rosto. Enfim, são coisas que são muito simples, né? Essa abordagem inicial e a sua demonstração de entusiasmo. Eu vejo que uma coisa é falar olá, tudo bem, outra coisa é olá, tudo bem, você falar com entusiasmo, com vontade, né? Depois vocês deixam num comentário aí esse experimento de vocês falarem um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, um olá, como vai, com mais entusiasmo, e perceba a reação que a pessoa vai ter aí com você. E aí, se vocês perceberem que essa reação ela foi mais positiva, vocês coloquem aí no comentário desse vídeo aí o que aconteceu. Bom, eu tenho certeza que
que sai coisa boa. Bom, quarta técnica como eu já disse, você não tem que demonstrar interesse pela venda, mas sim na satisfação do teu cliente. Então o vendedor que se preocupa em vender, ele acaba não vendendo. Isso parece contraditório, mas é assim que funciona, tá? As pessoas gostam de comprar, porém elas não gostam que uma pessoa fique vendendo as coisas para ela. Quanto mais você faz questão, quanto mais você fala que seu produto é o melhor da face da terra, o que já vai parecer óbvio para outra pessoa, né? Uma vez que você é suspeito para falar sobre o teu produto, então quanto mais você ficar falando dele, mais você vai gerar desconfiança para essa pessoa. Ela vai falar, ele está falando demais, parece que não deve ser tão bom assim. Então você vai falar menos no interesse da pessoa e vai ser receptivo às dúvidas que esse prospect tiver, tá? E sempre que possível você falando o teu nome, você já diz o teu nome para a pessoa, para que a pessoa também possa te chamar pelo nome e se preocupe em saber o nome da pessoa também, para que você possa ficar falando o nome dessa pessoa. Então, a pessoa ouvir o som do nome dela é sempre um negócio delicioso para a pessoa. Então, vender segue esse princípio. Quem vende acaba não vendendo, não vai vender. Quem compra não quer que a pessoa venda para ela. Ela quer uma pessoa que sane as dificuldades dela e que venda no interesse dela. Em tudo aquilo que ela quer. E aí você é esse sanador de problema, tá? Você é a pessoa que vai resolver o problema dele. Então você vai estar atento, né? O que o prospect deseja comprar, né? Essa é uma das ferramentas de abordagem mais bacana. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo prático disso aí, para você poder entender como que a pessoa avalia, como trabalha a venda no interesse da pessoa. Por exemplo, tem um casal que está olhando um carro, você é vendedor de carro, aí o casal focou a atenção num carro SUV, eu não abordei ele ainda, estou olhando. Então, por exemplo, se eu sou vendedor de carro, né, e sou uma pessoa experiente, o que eu vou pressupor? Que ambos querem aumentar a família, né? E aí quando eu for falar com eles, eu já vou preparar um discurso que esteja relacionado a essa informação. Eu não chego falando do carro, eles estão lá vendo o carro e falam, esse é um carro de tantos cavalos que economiza combustível. Isso não interessa, eu vou falar para eles, vocês estão pensando em aumentar a família? Aí, puxa, a primeira pessoa que vai olhar sorridente para você, eu te asseguro, é a futura mamãe lá que vai ter mais filhos. Vai olhar para você e aí você vai falar o quê? Das vantagens que é ter um carro daquele para que ela possa viajar com toda a família sem maiores problemas e coisas do gênero, tá bom? Bom, quinta técnica, né? Você já deve ter, por exemplo, avançando aqui, você já deve, não sufoque o seu cliente. Não sufoque o seu cliente. Então você já deve ter passado por uma situação, por exemplo, de provar uma peça de roupa, como uma calça, por exemplo, e aí o vendedor começa a jogar coisa dentro do provador, né? Jogar camiseta, né? Calcinha, sei lá, cinto, meia, sendo que você foi para lá para comprar uma calça. Então, então isso não dar espaço aí pro teu prospect. Então, não fica em cima dele todo o tempo, né? Seja educada, claro, permaneça à disposição dela, né? Sobre as dúvidas que ela tiver, não interfira no caminho dela. Não precisa ficar tocando na pessoa, coisa do gênero. Respeito que é o primeiro passo aí para você. O respeito é um primeiro passo para você criar relacionamento, que é isso que a gente quer. O objetivo da abordagem também é você não só ter um cliente que vai ser um possível comprador, mas sinceramente querer desenvolver uma amizade com essa pessoa. Esse é o melhor caminho aí para você ir bem. Tá? Então, o estado emocional do vendedor e a abordagem do cliente, né, ela é uma coisa importante. Então, agora que a gente desenvolveu algumas introduções aí sobre como abordar o cliente, eu vou conversar sobre algumas técnicas que você vai aplicar aí no teu dia a dia para você poder vender mais. Então, vamos avançar. Por exemplo, desenvolva 5 perguntas criativas. Então essa parte que eu acho muito legal, né? Eu quero dar
alguns exemplos aí práticos aí para vocês poderem entender. Essa é a coisa que no momento da abordagem você vai utilizar, né? Essa pergunta é a pergunta que abre o canal auditivo da pessoa para o que você quer falar, né? Então, por exemplo, então, como eu te falei, a ideia é fazer com que o cliente pensar que você é uma pessoa que vai poder ajudá-la, né? Então, por exemplo, você sabe o que falar, né? E se ficar nervoso quando você abordar a pessoa, né? Durante uma ligação ou pessoalmente, você sabe, assim, fica mais fácil adaptar o que já deu certo para uma outra abordagem, para um novo cliente, entendeu? Então, por exemplo, é legal que você já saiba o que você vai falar, porque num segundo momento vai ficar mais fácil você abordar um segundo cliente, em cima das dificuldades que você certamente vai ter iniciais, né? Então, por exemplo, uma pergunta criativa vai fazer o cliente pensar e parar para te ouvir. Então, se ele pensa, na sequência ele presta atenção em você. E dessa forma você vai ter a oportunidade de conversar com ele a partir daí, e aí você dá sequência à tua técnica. Então, por exemplo, vou dar exemplo de algumas perguntas criativas para você vender coisas de uma maneira geral. Então, por exemplo, eu tô num bar, tô usando a camisa, tive a oportunidade de começar a falar com a pessoa por um motivo qualquer. Vamos supor que ela me perguntou sobre a camisa, eu falo, essa camisa é da Mulheres Cervejeiras. Aí na sequência eu vou fazer uma pergunta para ela, por exemplo, você gostaria de... Me diz uma coisa, você está aqui nesse ambiente, você está tomando aqui sua cervejinha, me diz uma coisa, você gostaria de beber uma cerveja artesanal e ao mesmo tempo poder fazer amigos e economizar nas coisas que você compra no seu dia a dia? Por exemplo, eu fiz uma pergunta-chave que vai fazer a pessoa pensar e que eu vou levá-la para um único caminho que ela vai responder sim na sequência, porque não tem como ela falar não. Por exemplo, o cara é um garçom e eu trabalho com inglês. Então lá, o garçom veio me servir, em determinado momento eu abordo o garçom. Pô, você como garçom de um restaurante de nível, né, como é esse, claro que você já fala inglês, né? Aí o cara vai falar assim, não fala, e você não. E na sequência você já pode entrar com a solução. Olha, eu conheço uma empresa assim, assado. Por exemplo, outra pergunta, se você por exemplo, o cara é um lojista, eu entrei na loja, aí ele vai naquela expectativa que eu vou comprar alguma coisa dentro da loja, mas eu quero vender uma máquina de cartão para ele. Então eu vou fazer a seguinte pergunta, além do bom dia, boa tarde, boa noite, sorriso no rosto que eu vou ter também, ele também para mim. Normalmente ele vai ser muito receptivo, né, porque ele vai querer me vender. De repente eu até compro alguma coisa mesmo, mas enfim. Eu vou perguntar assim para ele, se você encontrasse uma máquina de cartão de última geração que te fizesse economizar com todas as tuas taxas, você estaria aberto a uma mudança? O que você acha que ele vai responder? Vamos supor que seja um carro, ainda falando sobre aquela SUV lá em cima. Aí eu pergunto assim pro pai, pra mãe, espaço interno ou estética? O que você acha mais importante no carro? Ela tá vendo uma SUV, eu já sei que ela vai falar alguma coisa relativa ao espaço interno, se ela quer que a família cresça, mas eu já captei essa informação. E eu estou usando essa pergunta para iniciar a abordagem simplesmente, entendeu? Iniciar a conversa. Então você é legal que desenvolva sempre 5 perguntas criativas dentro do ramo específico daquilo que você quer vender. Quando eu tiver conhecimento pleno de tudo que nós vamos operar, eu vou ajudar vocês nesse sentido, tá bom? Outra coisa, partindo aqui para o 6º passo. Então desenvolva 5 perguntas criativas. 7º, mostre interesse. Observe que o cara está tomando ali uma cervejinha com a mulher. Supor que ela fosse uma mulher que gosta de cerveja, mas nem tanto, né? Imagina essa cena, né? Quase impossível, mas imagina. Maior o interesse dela no tema. Supor que ele está falando lá de cerveja, coisa e tal, e pá. Olha o interesse dela. Vê se ela não está demonstrando interesse no que ele está falando. Ele está falando de futebol, vamos supor. Cerveja ela já gosta, tá? Não era para ter falado isso, mas futebol. Olha o interesse dela. Ó. Ela, eu também. Ele falou assim, não, que eu sou
Curitiba, eu sou atleticano, eu sou flamenguista, sou vascaíno. Aí ela, eu também, aí já bateu, inclusive brindou com ele. Aí vê, ela nem é desse time, mas olha só o interesse que ela está demonstrando. Então, mostrar interesse é você conversar com o teu prospect, né, como se ele fosse um amigo, né, alguém, né, como se você também fosse alguém interessado na compra do produto, né. Então, mostrar interesse é você falar sobre as características do seu produto, o que as características do produto vão gerar de benefício para ele, né? Não é para você. E em cima disso você vai despertando curiosidade na pessoa. Você vai demonstrar para o prospect que você entende do teu mercado, né, da tua empresa, do teu produto. Quando você perceber, né, que esses 3 pilares eles estão bem estruturados, né, são 3 pilares, né, que é entender do mercado, empresa e produto, estruturou esses 3, você vai partir aí para uma técnica de venda que você mais gosta para você poder fechar a venda, então no fechamento da venda. Então é importante que você estabeleça uma relação de confiança com o teu cliente, né, com o teu prospect, né, porque se você consegue entender as necessidades dele e satisfazê-las perfeitamente, né, certamente ela vai voltar a comprar com você, vai te indicar pessoas, né? E aí a sua primeira venda vai ser concluída com sucesso. Então a primeira venda não é simplesmente você pegar aquele produto, vender, a pessoa te pagou e acabou. O ciclo se fecha quando a pessoa ou ela compra de novo com você, ou ela te indica pessoas. Ou ela passa a fazer a ação que você predispôs para que ela fizesse. Você, por exemplo, se você está num clube de vantagens e vendeu essa ideia para a pessoa, para que ela também gere vantagem para os colegas dela, então se ela for abrindo o leque, obviamente você atingiu o teu objetivo. Tá? Então a venda está completa, é importante que vocês saibam disso, quando o cliente volta. E se ele volta é porque o processo aí criou uma relação de confiança entre você e ela. Tá? Então, a ética, né, é a principal promotora da confiança, então nunca fugir, né, dessas atitudes, né, que são éticas, e você com atitudes éticas você vai poder conquistar aí até o cliente mais difícil, né, a pessoa que você acha que é mais difícil. Então você vai usar argumentos que envolvam esse consumidor, fazendo com que ele imagine os benefícios do produto no seu cotidiano. Então essa é uma das dicas de venda preciosas aí que ele precisa, que a pessoa precisa ter, né? Precisa ter, e ser inovador em cima das ideias que você for tendo, tá bom? Então, 7 é mostrar interesse. 8, utilize perguntas abertas. Por exemplo, então, antes de eu finalizar o vídeo, né, eu gostaria que você aprendesse a utilizar perguntas abertas. Então, perguntas abertas são importantes para você fazer a abordagem que a gente entende que é campeã de venda, né, e aumentar aí as suas possibilidades, aumentar os seus números, né? Então, perguntas abertas, elas são utilizadas para fluir a conversa, né, para dar sequência a uma ideia, entender melhor o que esse cliente quer comprar. Então, quando você utiliza perguntas abertas, né, o cliente esquece que o teu papel é vender para ela, e ele abre o diálogo como se fosse um amigo, né? Então, para exemplificar, são perguntas iniciadas assim: o que, quando, como, por quê, quem, quantos, qual, quantas cervejas em média você bebe dentro de um mês? Uma pergunta. Qual tipo você prefere? O que você, sei lá, coisa do gênero. Por que fazer parte de uma confraria seria algo bacana para você? Você pensa em fazer amigos, coisas assim. Então ela vai abrir espaço para que o cliente dialogue com você e mostre para você qual é o verdadeiro problema dele, né? Que você, que é o amigo consultor, né, você vai solucionar. Ele vai te dar a chance de mostrar aquilo que pode ser solucionado através das coisas que você vai perguntando, né? Então, se você está de bem com a vida, sorriso no rosto, está convicta, né, certamente você vai fechar a venda se você abordar o cliente dessa maneira. Certeza. Então, portanto, ao se dirigir para a pessoa, demonstre essa sintonia, essa identificação que você tem com a empresa e com o produto. Então, utilize perguntas abertas.
Perguntas abertas são perguntas que dão possibilidade da pessoa te dar uma resposta ampla, tá? Pergunta fechada, que eu vou trabalhar isso mais tarde, ensinando vocês, ela dá a possibilidade só do sim ou não. Essa também é útil, tá? A pergunta fechada. Mas a pergunta fechada, ela não, na abordagem inicial, não é o momento de você utilizá-la. Então, vamos lá. Seja flexível. Então, uma pessoa que vende bem, ela vai se adaptar a diversas situações, né? Então, nem todo mundo está dentro de um universo perfeito, né? De responder tudo aquilo que você quer. Então, se você conseguir moldar suas atitudes de acordo com a personalidade da pessoa com que você está lidando, né? Tudo vai tornar mais fácil em termos da negociação e vai resultar aí certamente numa compra no final. Então você tem que adotar posturas diferentes para o que a situação aí vai te exigir, tá? Tá avançando. Seja resiliente. Então, a resiliência é o poder da recuperação. Como é que isso funciona, né? A resiliência é uma capacidade que a pessoa tem de absorver um choque. Então, sem deixar de lado a sua essência, né? Sem ficar mudando de expressão, sem ficar dodói, sem ficar triste. Então, basicamente, isso para um vendedor é ouvir um não, né? Nem todo mundo que você abordar vai te dar um sim. Você vai cometer erros, né, no início, né? Até você corrigir o teu discurso, o teu speech, né? Então, é normal, pô, não faz parte. Então, você entendendo isso, você se torna uma pessoa mais resiliente, você não desiste, né? Pressão, porque para a pessoa que está vendendo, a pressão ela vai aparecer de todos os lados, porque a pessoa escuta a palavra não com muita frequência. Então, entendendo que o não faz parte e que existe uma quantidade de nãos para chegar ao sim, nós vamos mensurar, por exemplo, quantos nãos a pessoa ouve para poder ouvir o sim. Você conhecendo essa métrica, que é o nome disso, você sabe que cada não que você recebe, você está mais próximo do sim. Então isso vai fazer você uma pessoa resiliente e você vai entender o não como algo que te aproxima cada vez mais do sim. Então essa habilidade ela vai te proporcionar uma frieza, entre aspas, para você pensar, enquanto outros, né, se desesperam, né, em negociações difíceis, né? Enquanto outros se desesperariam, né? E você não. Você já sabe que faz parte, então você não vai ter problema na tua comunicação. Esse é um ponto que eu acho que é importante. Tá? Seja resiliente. E o outro aí, final, para finalizar aí esse vídeo, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre venda, então eu não quero me estender muito, né? O vídeo já está um tempo bem razoável. Então acredite e defenda aquilo que você faz. Vê a cara do cara aí, se ele não é um cara que está defendendo com unhas e dentes, né? Então não é só a defesa no momento da venda, né? Mas saber que no pós-venda também você não é gerador de problema para a pessoa, você é gerador de solução, né? Então a pessoa ser atendida nas expectativas que ela quer. Então se você combinou um valor, tem que ser aquele. Se você combinou um pacote de benefícios, tem que ser aquele. Então eu ia falar nem mais nem menos, mas não é verdade. É nunca nem menos. Você pode até entregar mais do que você prometeu, mas nunca, jamais entregar menos do que você prometeu. Então acreditar no que você faz, né, que é uma coisa que você mesma gosta, que é uma coisa que você indica até sem ganhar nada em troca. Por isso que eu estou falando, imagina algo que você já gosta, que você faz parte de um ciclo e ainda ganhar com isso. Pô, é um universo perfeito. Então o primeiro passo para você transmitir confiança para o seu prospect é você advogar em prol do teu serviço. Então, quando você fechar o negócio, você vai passar a advogar a favor do teu cliente dentro da empresa. Você não abandona a pessoa, você não deixa ela para lá e parte para a próxima, entendeu? Então, o interesse dela está diretamente ligado ao teu interesse como profissional, tá? Então, o que eu entendo a gente fechar, né? O que eu entendo da abordagem, né? Que a abordagem ela pode gerar lá no final um cliente fidelizado, né? E esse é o objetivo de qualquer empresa, né? O cara comprar mais e sempre, né? Indicar, falar bem, né? Então você pode ganhar um cliente fiel, mesmo se ele não comprar da primeira vez.
Não se assuste, ele pode não comprar de cara, pensar um pouco melhor. Deixa a pessoa. Pressione ela. Então, se a sua abordagem, for positiva e simpática, ela certamente vai voltar a comprar não somente uma, né, mas 2, 3 vezes, né? Será um cliente para sempre até. Então, iniciar o processo de venda de forma positiva, né, é metade do caminho para você fechar essa venda. Então, por isso que grandes vendedores, eles se utilizam de técnicas de abordagem para fazer sucesso, é claro, e vender muito. Tá bom? Então, meu nome é Anderson Baiense. Eu desejo para vocês um forte abraço, né? Boas vendas e sucesso.